Tire suas mãos de cima de mim. Eu não pertenço a você. Gente, certeza que em outra vida eu fui paraense. Porque, cara, toda a vida eu gostei de Joel. É sempre. Bom, eu sou católica, então Nazinha e eu, ó, super íntimas. Toda cantora nova que eu conheço, ó, Gabi Amarantos, amo, desde que surgiu na vida, sempre achei ela icônica. Toda cantora que surge de lá também, eu sou apaixonada. Culinária de lá nem se fala, gente, o melhor açaí do mundo é daquele lugar. Eu amo Pará. Eu acho só uma pena eu não conhecer pessoalmente, presencialmente, porque o açaí é aquele camarão também de água doce. Ah, gente, é só conheçam, conheçam, conheçam porque é maravilhoso. Vamos para mais um episódio! E hoje, a música eu cantei no começo até tem um pouco a ver com o episódio, sem querer querendo. É porque eu ouvi ela, ela foi no Altas Horas esse final de semana foi de especial do Pará. Eu achei muito bacana que realmente a maioria das pessoas conhece o Pará pelas mulheres. Ai, as mulheres que levam a cultura, eu acho isso muito fantástico. E ela tava cantando lá. E nem sempre eu lembro do tema que eu coloquei para ser na semana, porque como eu escrevo mais de um roteiro no dia, quando eu paro pra pensar, né, no que eu vou falar e tal, acaba que às vezes eu tenho duas ou três mais ideias e tal, então eu escrevo tudo de uma vez só, então eu nunca lembro. E hoje o tema é bem quem manda em mim sou eu, sou eu. Bom, vamos falar sobre saúde mental. Eu tô meio feliz pra falar de uma coisa meio séria, né? Mas é porque saúde mental depende exclusivamente da gente. É claro que assim, não é fácil, porque o mundo é muito catastrófico e quer destruir a gente junto. Então, assim, é aquele velho ditado, né? A gente faz terapia por aqueles que deveriam fazer e não fazem. Mas na verdade, todo mundo precisa fazer. Todo mundo. Uma vez eu ouvi um meme que é muito o que pode acontecer e tá tudo bem, tá tudo bem. Já parou pra pensar que o livramento pode ser você? Não necessariamente só o outro. Já parou pra pensar que o tóxico da relação pode ser você? Gente, realmente, se a gente não fazer a nossa autoavaliação diária, a gente não sabe o que que pode estar acontecendo. E assim, eu não tô aqui querendo crucificar, mas o que eu quero trazer é a atividade da autorreflexão diária. Acho que é muito importante. Acho não, tenho certeza. Porque tá tudo bem, às vezes a nossa intenção é boa. A nossa intenção é positiva. A nossa intenção é a das melhores. Mas o tom que a gente usou, ou talvez a escolha de palavras não foi tão legal, e aí atingiu a pessoa num lugar diferente. Entenda uma coisa: gatilhos de ansiedade, de crise do pânico, de bipolaridade, enfim, não interessa do que você tenha. São muito pessoais. Então, o que vai ser gatilho pra mim, não vai ser gatilho pro outro. E tá tudo bem. A gente não tem como saber. A gente não pode falar: oi, prazer, Priscila, tudo bom? Então, meu gatilho da ansiedade é tal coisa. Não é uma coisa que se fala, é uma coisa que quando você se torna íntima da pessoa, você acaba descobrindo, ou ela acaba te falando, e tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem certo e errado nesse sentido. Mas, o que eu quero trazer aqui é até uma atitude que eu considero cristã, mas eu acabo pensando que é como me faz eu me sentir melhor comigo mesma todos os dias e sigo em frente sem peso na consciência. A gente nunca sabe da vivência do outro, da experiência que o outro teve. Então, na dúvida, se você percebeu que o outro mudou, que a afeição dele ficou diferente, que alguma coisa, dá pra perceber que alguma coisa não tá mais tão legal como tava antes, isso no ambiente de trabalho, isso entre amigos, isso em qualquer circunstância que você achar necessário. Peça desculpas. Olha, não foi minha intenção, mas eu entendo que possa ter te machucado. Então, assim, sem muitas justificativas também, tipo, realmente não foi sua intenção? Ok, então. Agora, se você falou realmente aquilo naquela intenção, aí reveja suas atitudes, reveja o que você tá fazendo na sua vida. Porque fazer o outro mal não tem que ser diversão pra ninguém. O sentir do outro não deve ser pauta pra nenhuma conversa, sei lá, de entretenimento, sabe? Saúde mental é uma coisa muito séria. E eu sempre levei a sério.
Eu sempre levantei a bandeira do quão é importante e relevante fazer terapia. Por muitos anos eu não fiz por falta de condição mesmo. Agora, inclusive, voltei a não fazer. Eu tô muito triste, muito chateada, mas é porque, em parte, eu tenho um dedo podre pra pessoas na minha vida que, olha, é triste. Mas chega a atingir a psicologia. Ai, quase todos os psicólogos que eu tive me abandonaram, assim, de um jeito muito triste. Enfim, tô vendo como é que eu vou fazer, porque eu sei o quão importante, eu não quero deixar de fazer. Eu achei interessante trazer, porque os dados, né, são muito alarmantes hoje em dia. E quando eu falo hoje em dia, eu não quero trazer a pauta do, ai, hoje em dia todo mundo é autista, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem ansiedade, ah, é o mal do século, depressão. Gente, essas doenças todas sempre existiram, sempre. A diferença é que antes não era falado. E antes, além de não ser falado, era ignorado ou taxado de: "Ai, a pessoa tá endemoniada. Ai, a pessoa tá louca. Ai, a pessoa", sei lá, qualquer outra coisa. E não é bem assim que funciona. É igual dizer que antigamente os casamentos duravam mais. Não, antigamente as mulheres tinham mais medo, porque elas tinham menos suporte para conseguir fazer o que queriam. Eu ouço com muita normalidade que muitas mulheres da geração da minha mãe, por exemplo, que é uma anterior à minha, casaram para ter liberdade, casaram porque não podiam estudar. Não era uma liberdade que eu tô falando de sair pra festa. Não podiam estudar. Não podiam encontrar um amigo para tomar um café da tarde. Não podia brincar. Minha mãe começou a trabalhar muito cedo. Então, assim, isso tem consequências muito graves. Não é à toa que a luta contra o trabalho infantil é tão árdua, mas deve ser persistente. Porque as consequências que isso vai causar na cabeça da criança que está sendo escravizada, que está sendo abusada, que está sendo agredida, são para o resto da vida. E eu tenho certeza disso, porque na terapia, sempre que eu fiz terapia, eu já passei por uns 4 ou 5 profissionais na vida, e em todos eles eu reparei o quanto sempre vira pauta algo da minha infância. Sempre vira pauta algo sobre alguma coisa que eu vivi e que eu não superei. E é muito triste dizer isso, porque assim, não só em relação a mim, mas é porque eu vejo que ao invés das coisas melhorarem, porque, né, estamos falando e estamos abrindo esse assunto e tal, a minha percepção, e eu posso estar muito errada, mas é o que eu acho, só tem piorado. Só tem piorado. As pessoas ainda levam a palavra bullying como "Ah, passei por isso e não morri". Gente, essa frase é tão dura, porque não é porque você passou por isso que todo mundo tem que passar. Eu até comecei a engasgar, porque falar de bullying é uma coisa muito séria pra mim. Eu sofri bullying a minha vida inteira escolar, e eu lembro uma lembrança muito forte que eu tenho, primeiro que assim, eu tenho um pavor de lembranças da época da escola, mas sempre que alguém fala: "Ai, que saudades da época que eu não pagava boleto", eu sonhava. Eu não tô falando que eu sonhava no dia que eu pagava o boleto, mas eu sonhava que eu no di com o dia que eu arrumaria emprego e viveria minha vida fora da escola. Eu sonhava, era um sonho da minha vida. E por mais que eu tivesse muito medo que tudo se repetisse na faculdade, eu ainda assim tinha esperança que na faculdade seria diferente, porque teriam mais pessoas maduras. Eu sabia que teria pessoas que teriam acabado de sair da escola e isso poderia ser um problema, mas eu sabia que seria passageiro. Todo mundo sempre diz que a faculdade começa com 100 alunos e termina com 20. Então tudo isso me enchia de esperança e, de fato, a faculdade foi muito melhor. Eu só sinto que eu deveria ter curtido mais a faculdade, porque eu cursei a faculdade namorando, e isso me podou um pouco. Mas eu vivi intensamente. Eu tinha vontade de ir pra faculdade. Eu lembro que quando eu fiz as cirurgias pra tirar meus 4 sisos, eu tirei de uma vez, e eu lembro que eu fiquei uma semana em casa, ou 2 semanas, não lembro. Acho que foram 2 semanas. E eu lembro que eu fiquei muito mal por não ir na faculdade. E eu lembro que eu escolhi, assim, minuciosamente a semana correta para que eu conseguisse ficar tranquila, tipo, não ficasse tão noiada. Então eu teria tempo para voltar aí para ir estudar para semana de provas, eu ia ter tempo de me colocar em ordem ali com os meus amigos e tal. Mas eu lembro que eu perturbava eles todos os dias, perguntando o que que teve, para eles me passarem a lição. Eu não podia abaixar a cabeça, mas eu já queria deixar salvo tudo para depois eu já conseguir
colocar em ordem o conteúdo e tudo mais. Eu sempre gostei muito de ser dedicada. E na faculdade eu dediquei tudo que eu não pude na escola, porque a pior coisa que existe na vida é você sofrer violência psicológica. Eu não sofri física, mas eu sofri muita psicológica. E pós-escola também, porque eu tava ao redor dessas pessoas, né? Acabou que no ensino médio eu não entendi muito porquê, e eu nunca vou entender. Eu me tornei meio que popular, assim, não para a escola inteira, mas enfim, para minha turma e tal. E aí acabou que virei chamariz de gente ignorante e estúpida e acabei mantendo alguns relacionamentos que me fizeram muito mal, mesmo pós-escola e tal. Mas o ambiente era muito triste. Eu lembro de contar cada dia pensando, menos um. E, gente, a pior coisa que existe é você gostar de um lugar e você não se sentir feliz por estar nesse lugar. Eu sempre amei a escola. Eu sinto que se eu fosse uma mulher que nascesse nos anos 80 ou nos anos 70, eu seria uma pessoa muito triste, porque nessa época a mulher era muito taxada de, você não precisa estudar, então muitos pais limitavam a ela não poder estudar. Minha mãe foi uma dessas pessoas, assim, ela não teve essa liberdade de que poder estudar. Ela teve que lutar muito, e mesmo assim ela não conseguiu, porque ela super atrasada, e ela acabou terminando os estudos depois de casada. E com os filhos já numa idade ok, que desse pra ela ficar muito tempo fora, sem causar nenhum caos em casa. Mas isso é muito triste, porque eu fico pensando nisso, eu fico pensando que eu nasci na época certa, porque se eu nascesse em outros anos, eu ter esse cabelo, eu era taxada de maluca, eu era taxada de rebelde e talvez, eu fosse maltratada por isso. Então, eu sou muito grata pelo ano que eu nasci por conta disso, mas em compensação, fico pensando nisso, enquanto as mulheres sofriam e tudo que eu passei, eu fico pensando, cara, foi 3 vezes pior antes de mim, na minha geração anterior. Então, não façam isso, não use essa palavra e assim, bullying não é brincadeira. Bullying não é brincadeira. Quando você tem intimidade, você fazer uma brincadeira ou outra com a pessoa, é brincadeira, não é bullying. Eu não gosto de usar esse termo nem pra zoeira, porque não é zoeira, não é brincadeira. É um assunto muito sério, é um assunto que, infelizmente, causa uma natalidade muito grande entre os adolescentes. Vamos falar sobre isso. Desde 2015, o maior motivo, morte entre jovens de 10 a 19 anos, é eles mesmos cometerem contra a própria vida. E a gente precisa falar sobre isso. Gente, são adolescentes. E eu já ouvi coisas como: "Ai, a pessoa é fraca", ou "a pessoa não tem Deus no coração", ou "a pessoa foi covarde". E eu discordo de todas essas colocações. Depressão, ansiedade, bipolaridade e qualquer outro transtorno são doenças. Doenças sem cura. São doenças tratáveis, mas são doenças. A pessoa não tá bem. A pessoa, para pensar nisso, pra chegar na conclusão que isso é a única saída, ela não tá bem. Ela não tá bem consigo, ela não tá bem com a vida, ela não tá bem com tudo. E, assim, eu sempre digo que nunca passou isso na minha cabeça, porque primeiro, por eu ser cristã, eu acho que vem sempre muito forte que a minha vida não me pertence, pertence a Deus, e eu só tô aqui de passagem, cuidando muito bem dela, ou da melhor forma que eu acho possível. E também porque eu sou muito teimosa/curiosa. Eu não conseguiria viver sem saber se eu seria capaz do que eu seria capaz de atingir. Eu acho que isso prevaleceria qualquer pensamento ruim que passasse na minha cabeça. Eu não conseguiria pensar que eu tô acabando com tudo agora e sem saber onde eu poderia chegar. Eu acho que isso seria a pior parte. Por isso eu não consigo pensar. Mas eu conheço pessoas que fizeram e que a gente nunca pensaria, passaria longe na cabeça. Mas a gente não chegaria a cogitar que essa pessoa teria esse destino por conta a gente vê de fora, nem imagina que o que que a pessoa tá passando dentro da cabeça dela. Não é porque a gente vê ela postando foto sorrindo, não é porque a gente vê ela postando vídeo sobre reflexões da vida que tá tudo bem na vida dela. Nem todo mundo gosta de falar sobre o que tá sentindo. Pouco tempo, acho que meses ou semanas depois que eu me mudei, o condomínio encheu de polícia, encheu de um monte de coisa, eu fiquei sem entender o que tinha acontecido. E na hora eu pensei, cara, deve ter sido violência doméstica, né? Porque geralmente violência doméstica é realmente esse alvoroço, vem muita viatura, vem muita gente e tal. E aí eu fiquei só na desconfiança, eu tinha acabado de me mudar, não conhecia ninguém no condomínio, então não fazia ideia. E aí eu acabei fazendo amizade com uma vizinha. Na verdade, nem fiz amizade, foi amizade de elevador, assim, porque depois disso, acho que
Eu só a vi uma vez na vida. Inclusive, ela me deu um ensinamento de vida nessa viagem de elevador pro resto da minha vida. Mas enfim, eu encontrei com ela e ela me contou, você soube do fulano? Eu conhecia ele, a família dele e tal. E ele tinha se jogado da varanda. E eu pensei, caraca, tipo, era super novo, era um pai de família já, mas super novo. E deixou uma família, uma mulher e uma menina adolescente. E ela dizia que ela era amiga da família, e ela falou, tipo, ninguém dava nada, porque eram muito felizes. Vira e mexe faziam jantares na casa dele, a gente ia tomar café. Eles pareciam muito bem. E eu já ouvi casos, eu lembro do meu pai contar que na época do governo do Collor, que o governo pegou a poupança de todo mundo, muitas pessoas, tipo, tinham a vida na poupança na época. E meu pai conta que muita gente cometeu, né, contra a própria vida nessa época. E às vezes a gente liga só a isso, né? Ah, é porque faltou dinheiro, ou porque tá endividado, ou porque não sabia mais o que fazer, ou porque, sei lá, tinha seguro de vida, sei lá. Sempre associam a coisas assim. E, gente, já teve gente que eu conheço que fez a mesma coisa e não era. Não era relação familiar, não era falta de dinheiro, ou exagero de dinheiro. Não era, era a doença que falou mais alto e infelizmente acontece. Não é sempre que a gente tá bem, às vezes. Principalmente agora sem terapia, às vezes eu deixo os meus sabotadores falarem mais altos do que eu mesma. E eu aprendi que sabotadores não sou eu mesma falando. São os sabotadores querendo me sabotar. Então, nem todo mundo tem essa inteligência emocional para interpretar isso. Eu fiz um curso de inteligência emocional, inclusive, para interpretar isso, porque eu não sabia. Eu não fazia ideia dessa existência. Muito mais fácil lidar quando a gente tem conhecimento. Muito mais fácil. Mas ainda assim, eu não sei se a solução de tudo é isso. Eu acho que o que passou da hora é pra gente resolver o que as escolas têm. Galera, eu nunca pensei em ser mãe, eu nunca me imaginei grávida, nunca tive esse pensamento meu futuro, assim como eu também nunca me imaginei casando. Mas eu sou uma pessoa que não descarta, eu não falo que eu não quero ter filhos ou que eu não quero casar, porque eu não sei realmente. Eu sei que assim, o relógio biológico tá batendo, mas não é algo que me preocupa, não é algo que me dá neura. Às vezes sim, mas quase sempre não. Então, não é algo que me incomoda. Mas eu sei que quando eu penso no não querer, é porque eu penso nisso, eu não vou saber lidar, porque eu posso ter um ótimo relacionamento com meu filho e ele me falar tudo, mas eu também não vou saber como resolver. Ele vai me falar que vai estar sofrendo na escola, o que que eu vou falar? Eu vou falar pra ele mudar de escola? O problema não é ele ou ela. O problema é quem tá cometendo a violência. E assim, passou da hora. Eu ouvi uma história sobre uma escola, acho que em Tocantins ou no Amazonas, nessa região, assim, norte do Brasil, onde a escola tinha o maior índice de violência, agressões físicas na escola. E ela aplicou um sistema anti-bullying que super funcionou. E hoje ela é exemplo disso. Então, assim, nenhuma criança nasce racista, nenhuma criança nasce violenta. Elas são reflexos do que elas veem em casa. Às vezes, é aquela velha orientação. Eu recebi muita disso. Se você apanhar na rua, você apanha em casa. Aí eu chorava duas vezes, porque eu pensava, eu vou apanhar na rua e vou apanhar em casa. Eu nunca fui a favor da violência e eu nunca gostei de ser violenta. Então, assim, brigar era uma coisa, porque a gente tem que se defender e tal, mas partir pra violência física, eu nunca cheguei a esse nível, mas eu tive amigos que sofreram. E é muito triste, muito triste. Esse assunto não tem que ser piada. E passou da hora de todas as escolas aplicarem uma matéria só disso, ou um workshop só disso. Não sei o que resolva. Pegue exemplo de escolas que aplicaram isso. Gente, pelo amor de Deus. É o mundo inteiro sofrendo de um mesmo problema que já passou da hora da gente falar sobre isso e resolver. Quantas vezes a gente vai ter que ouvir que um aluno que sofreu bullying pegou nos Estados Unidos, né, porque é mais fácil de encontrar armas e tal, e levou a arma do pai pra escola e quis acabar com tudo. Gente, de verdade, eu não condeno a criança que faz isso, ou o adolescente que faz isso. Porque eu sempre penso que se eu tivesse acesso a isso na minha época, eu não sei, talvez eu fizesse o mesmo. E me arrependesse pelo resto da vida, mas talvez. Então, assim, não julgue. E você que já tem filhos, conversem com eles. Abram discussões para que eles falem o que sentem, o que passam. Porque
diferente do que muitos amigos passaram, e eu vejo que hoje também tem muito disso, eu me sentia acuada na escola, mas eu me sentia muito acolhida em casa. Por mais que eu tivesse projeto de irmão que nunca foi irmão de verdade, mas os meus pais, em relação aos meus pais, e como ele vivia fora de casa também, então, tipo, não era tão ruim quanto na escola. Era ruim, mas não era tão. Então, é muito importante a gente conversar. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito falante. Eu sempre gostei muito de falar, de conversar, de ouvir, de falar. Sempre gostei muito. Então, era um prazer imenso quando alguém perguntava como é que eu me sentia. Assim como eu também percebi que eu sempre chamei minha mãe de muito estressada, né? Ai, eu sempre falava, ai, minha mãe é muito estressada. Ai, minha mãe chega, tipo, não dá nem pra conversar, que não sei o que lá. E aí um dia, eu não lembro quem me deu esse conselho, simplesmente falou pra mim, você já perguntou como sua mãe tá? Porque além de mãe, ela é mulher, além de mãe, ela é uma pessoa que trabalha, que pega trânsito, que se estressa. E na época eu não fazia ideia do quão estressante seria pegar ônibus, né? Então, eu passei a perguntar. No primeiro dia ela não quis responder, no segundo dia ela perguntou que estava tudo bem, e no terceiro dia a gente criava conversas imensas. Ela achava que por ela ser empregada doméstica, ela nunca ia ter assunto para ter. Quando parou para perceber, tinham coisas boas e muitas ruins que aconteciam no dia dela. Mas existiam coisas, ela experienciava coisas que poderia me ensinar muito. E me ensinou, de fato. Me ensinou muito. Então, assim, conversem. Abram diálogo, não seja os pais que não sabem o que acontece dentro da cabeça do filho, que você saiba quando ele estiver chorando porque ele foi rejeitado por alguém que ele amava, ou quando uma amizade chegou ao fim, que você saiba para você conversar com ele e você saber como lidar. E se você tiver condições, levem seus filhos à terapia, façam vocês terapia, é muito importante. Ah, os pais têm mania de concentrar nos filhos e às vezes dizem que é isso, né? Eu não quero levar meu filho para terapia porque eu sei que o motivo da terapia serei eu. Então, assim, vá pra terapia para ser uma pessoa melhor, para ser um pai melhor e ser uma pessoa em si, para você mesmo melhor. E assim, se você não tem grana, busquem como você pode conseguir, porque no SUS é possível. Eu sei que infelizmente é um processo meio chato, mas é. Escolas também que dão curso de psicologia, os alunos precisam praticar, então eles atendem de graça, com o professor monitorando para não acontecer nenhuma coisa errada. Então façam. Toda forma de fazer é positiva e é bem-vinda, de verdade. Bom, e aí eu não queria trazer um assunto meio chato, eu já abordei isso algumas vezes, mas eu acho que às vezes é disso que a gente precisa, de uma história impactante para a gente acordar para a vida. Tem um garoto no Rio de Janeiro que aconteceu há pouquíssimo tempo, poucas semanas, que ele comemorou, que ele conseguiu uma bolsa numa escola particular do Rio de Janeiro muito reconhecida. E ele comemorou, ele tinha 15 anos. E ele comemorou num sentido de eu tô dando um grande passo da minha vida. Ele comemorou como se fosse assim, uma bolsa numa federal, porque tinha essa grandiosidade pra ele e pra família dele. Ele é de uma favela do Rio. E os irmãos, a mãe solo que criou ele sozinha, sendo empregada doméstica, ficou muito orgulhosa, muito feliz. Mas ele mal sabia o que ele ia ser obrigado a enfrentar, e foi muito difícil. Bom, resumindo muito, ele era um garoto negro, pobre e gay, o que não era pra ser problema nenhum, mas pra vida dele se tornou. Ele sofreu bullying na escola por ser preto, por ser pobre e por ser gay. E ele tentou. Ele tentou porque ele sabia que aquilo ia mudar a vida dele. E isso é muito forte, porque eu sempre sonhei também em ter uma estrutura melhor. Na minha cabeça, o ruim era a escola pública. Eu confesso que eu nunca imaginei que escola particular seria o problema. Mas não só por isso, não era só pelo bullying que eu queria muito uma escola melhor, mas eu ficava imaginando, tinha professor de física, de química, que se esforçava para fazer aulas diferentes, e levavam coisas para misturar e tal, e eu sempre achava aquilo fantástico. Eu sempre imaginava, imagina quando eu vi os filmes, né, das escolas e tal. Imagina como não deve ser incrível ter um laboratório de química. Imagina como deve ser incrível ter um laboratório de informática, que eu só tive no ensino médio. Então, quando eu pensava em escola particular, eu pensava nessa grandiosidade em relação a estudo. Eu nunca me achei capaz de passar numa prova do Enem ou num vestibular, porque eu não achava que eu era inteligente o bastante. Eu tinha uma prima que fazia escola particular. Eu pensava, cara, eu não sou tão inteligente quanto ela.
Eu não sou tão capacitada quanto ela. Eu ia falar capaz, capaz eu era, mas capacitada não. E assim, eu tive nas minhas limitações, eu fui capaz, né, eu passei no Enem. Eu consegui minha bolsa 100% na faculdade, na metade dela, mas eu consegui. Mas e eu sinto que se eu conseguir, eu só não consegui antes porque eu não tive tempo pra estudar, eu tive que trabalhar. E não que eu passava necessidade em casa, eu sei que tem realidades que foram muito mais humildes e escassas que a minha. Graças a Deus eu nunca passei fome, nunca passei necessidade. Nunca faltou luz, água na minha vida, nunca faltou nada, roupa. Eu sempre tive tudo do bom e do melhor, mas com limitações. E isso me ensinou muita coisa também. Eu acho que talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje, os valores que eu possuo hoje, se eu não tivesse vivenciado isso. Mas o que eu quero dizer é que a gente realmente é escasso e não é por falta de professor. A gente tem professores muito bons nas escolas públicas. Eles só não têm meios para trabalhar. E na área da educação é muito importante você ter material para você. Porque cada aluno é de um jeito e para você chamar a atenção de todo mundo é muito complicado. Por mais que você tenha nascido para ser professor. Eu tive professores muito bons e tive professores também muito bons e criativos, que davam o seu jeito, assim, para agradar. Eu lembro que eu nunca gostei de história até eu conhecer a professora Nilson no ensino médio. Eu lembro que eu nunca gostei de física, até conhecer uma professora que era tão inteligente, que ela explicava de um jeito tão fácil que eu ficava encantada, encantada. Eu lembro que eu também nunca gostei muito de ciência, biologia, mas a professora Valquíria, ela tinha tanta vontade de ensinar e tanto carinho. Ela era tão delicada, assim, no explicar. E, ao mesmo tempo que a minha professora de leitura, de literatura e de português, que é a professora Regiane, era uma pessoa bruta, mas muito criativa, que ela falava de um jeito que ela falava a língua de todo mundo. Então, assim, eu tive professores incríveis. Minha professora Elza de matemática, que virou da família praticamente até hoje. Ela aplaude as minhas conquistas e tal. Então, assim, eu sou muito grata pela minha vida escolar, mas ao mesmo tempo, zero saudades, zero saudades. E esse garoto, ele pensou ele teve essa experiência. O que eu sonhava em ter, ele conquistou. Então ele foi com tanta vontade e foi um tapa na cara que ele recebeu, porque a galera não só não recepcionou bem ele, como zombou dele e agredia ele fisicamente. Gente, isso é horrível. E ele não sofreu calado não, viu? Ele conversava com a família, ele conversava com os professores, ele conversava com a direção. E os professores cometiam racismo com ele. E os professores negligenciavam ele. Até que uma hora ele parou de falar em casa, porque ele começou a perceber que ele estava magoando a família dele. E ele começou a perceber também que ele estava meio que decepcionando, porque ele não estava conseguindo lidar com aquele problema que era dele. E ele começou a perceber que a mãe ficava preocupada, que os irmãos também ficavam preocupados e tal. Então ele parou de falar. Na escola ele também via que não tinha muito jeito, então ele estava pedindo cada vez mais para faltar. E até que um dia ele não aguentou mais, e ele tirou a própria vida. Então, assim, é muito triste. E eu não sei o que é mais triste, se é o que aconteceu em si, ou alguém vir falar que ele foi fraco, que ele foi covarde, porque ele não foi. Ele foi forte, até onde ele pôde. Que ele foi corajoso, até onde ele pôde. Então, gente, como vocês podem perceber, esse assunto é muito complicado pra mim, mas eu sou muito adepta da gente falar sobre isso, porque conversas resolvem muitas coisas. Ah, Priscila, mas tem pessoas que são muito ignorantes e nunca vai entrar dentro da cabeça deles. Insistam, porque meus pais são prova disso. Ah, já houve uma época que meu pai era muito ignorante, tipo, não ouvia, só brigava, e hoje ele é uma pessoa super gentil. É claro que ele sempre foi muito legal, muito maneiro, a gente não brigava muito. Mas eu digo no sentido de certas coisas. Meu pai já foi homofóbico, por exemplo. E hoje ele não é mais. Hoje ele é o tipo de pessoa que, quando vê um amigo que tem um filho gay, aconselha, fala pra ele não afastar o filho, enfim, dá conselhos muito bons. Então, insistam, insistam, não importa a idade das pessoas. A conversa resolve coisas. E mesmo se você achar que, por exemplo, no trabalho, existe uma pessoa muito falsa e que não vai te dar ouvidos, tudo bem, você fez a sua parte, você tentou conversar. E aí é ela com ela, e um dia ela aprende na vida dela ou não, também tá tudo bem. O importante é você fazer a sua parte. Então conversem. Conversem com as crianças que você tem ao redor, que você tem contato, conversem com os adolescentes e procurem ajuda. É muito importante fazer terapia. Não façam como eu que sempre dei
a relevância que ela precisa, mas eu nunca corri atrás de fazer. Toda a vida eu tive o convênio do meu pai e nunca fui atrás. Eu só fui atrás quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade, no meu primeiro estágio. Então foi muito ruim. Foi muito ruim porque eu trabalhava com o que eu amava, eu gostava muito do que eu queria, do que eu estava fazendo, mas estava me fazendo mal e eu não soube entender o que estava acontecendo, até que o meu corpo falou por mim mesmo. A minha crise de ansiedade, a minha primeira crise de ansiedade, ela foi de choro. Eu comecei a chorar e eu não conseguia parar. Eu queria parar, mas eu não conseguia. E eu fiquei por horas chorando. O dono da agência ficou louco, pensando que eu, que eu ia sair de lá direto para um tribunal pra processar ele. E eu tava desesperada, eu não conseguia, e aquilo tava me deixando muito aflita, e até que eu percebi que eu precisava de ajuda. Sozinha eu não ia conseguir lidar com aquilo. E se eu tivesse procurado ajuda antes, sem nenhuma crise de nada, eu teria sido uma pessoa muito melhor e eu não teria ter que passar por uma crise. Hoje eu já identifico quais são os meus gatilhos, e eu consigo identificar. Então, poucas vezes depois que eu comecei a fazer terapia, eu tive crise de ansiedade. Porque eu sei identificar e aí eu tento fazer o que eu preciso fazer. Então, eu aprendi que eu preciso passar pelo que eu preciso passar. Eu sempre fui muito emocional. Então, eu sempre fui muito chorona, muito chorona. Inclusive, antes da terapia, eu não conseguia ter uma conversa séria sem chorar. E o que não é legal, porque você não consegue falar o que você tá sentindo e tal. E eu hoje consigo falar sobre um assunto muito sério e depois botar pra fora. Só que eu sempre fui muito julgada por ser chorona. Então, as pessoas falavam: engole o choro, para de chorar, chorar é coisa de criança. Eu me achava infantil porque eu chorava. Então, hoje eu me entendo que é muito importante a gente sentir o que a gente tá sentindo. Então, você quer ficar triste, aquele meme do ouvindo uma música triste pra chorar mais ainda? Chora, ouve a música, chora, bota pra fora. Fica 2, 3 dias reclusa, só não fica semanas, que aí já pode ser uma depressão. E aí é difícil, sair dela. Então fica, sofre o que você tem que sofrer. Tá alegre, ri à toa, seja taxada de maluca, tá tudo bem. Ninguém é normal. Não existe. A gente fala normal, mas o que que é normal? Cada um tem sua régua. Então, não é um caso isolado que aconteceu com o garoto e acontece todos os dias. Eu vi agora, semana passada, no jornal, um caso de um garoto que foi parar no hospital. E ele falou pro pai, não quer ir pra escola. E olha, a gente tá faltando 4 meses pra fechar o ano. Na verdade, agora tem acho que menos de 3, né? Mas enfim. O que que isso significa? Que ele vai perder o ano. Porque ele simplesmente não quer voltar pra escola porque ele foi espancado lá. Então, assim, não interessa qual foi o motivo, não interessa o que aconteceu para isso se tornar consequência. Que a gente ensine para os jovens que a violência não é resposta para nada. Ele se tornar uma pessoa violenta, as consequências disso da vida adulta dele, ele pode se tornar um cara que vai aumentar a taxa do feminicídio, que vai educar outras crianças violentas porque ele vai bater nos seus filhos. E olha, gente, eu fui educada apanhando. Claro que eu não fui espancada, eu tive amigas que sofreu espancamento na infância. Eu não, eu levava palmadas, cinto, palmadas, chineladas e tal. E eu sinto que talvez eu fosse até fresca se eu não tivesse apanhado, eu confesso. Mas nem tudo se resolve assim. Então eu entendo a educação positiva que falo muito hoje. Porque ela deve sim funcionar. Mas eu acho que tem criança que precisa entender limites, e algumas entendem pelo amor e outras entendem pela dor. Então, espanquem seus filhos. Não é porque você morreu de apanhar quando você era criança que você precisa fazer o seu filho morrer de apanhar na infância dele. Então, assim, é muito importante a gente falar disso. Eu queria muito trazer esse tema porque inteligência emocional reflete em toda a nossa vida, reflete em tudo. E principalmente no adulto que a gente vai formar, tanto no que a gente está educando, quanto na gente, em nós, em que adultos nós seremos para o futuro. É isso, que a gente entenda que cada um tem seu limite, que cada um tem seu jeito. E não existe jeito certo ou errado. Gente, o maior prazer que eu tenho na vida é de ouvir novas histórias, de ouvir a história de cada um, como cada um chegou. Aí, quando namoram, como se conheceram. Eu sou fascinada por histórias novas. Eu acho que é por isso que quando meu pai foi um grande
educador em todos os sentidos, mas ele me ensinou a amar filmes, né? A gente ia em locadoras e escolhia filme toda semana. E ele me ensinou com isso a ver prazer em conhecer novas histórias. Em todos os gêneros. Eu gosto de drama, eu gosto de ação, eu gosto de comédia romântica, eu gosto de animação. Porque cada um conta uma coisa diferente, de formas diferentes, mas são muito legais. Eu assisti esse final de semana O Mundo Depois de Nós. E eu tinha ouvido muitas críticas, eu demorei pra assistir porque muita gente tinha falado mal. E eu falei, quer saber? Eu vou buscar minha própria opinião. E por mais que eu não tenha gostado do filme, eu não daria, tipo, de 5 estrelas, eu não daria 5. Mas eu gostei muito do que ele disse. Eu não gostei da forma com que ele disse, mas eu gostei muito do que ele disse. Porque ele disse coisas muito sérias, muito importantes, que a gente não dá importância, a gente não enxerga, porque a gente não quer, tá? Porque na nossa cara tá, mas a gente não se esforça nem um pouco. Então é isso. Eu espero muito que a gente crie um diálogo sobre isso, mesmo que você discorde, mesmo que você fale e tudo que eu falei é besteira, vamos conversar, porque isso é muito importante. Não porque eu precise convencer você de nada, mas porque conversas salvam vidas. E a gente precisa muito disso no nosso dia a dia. A gente sabe disso, mais do que tudo, inclusive. É isso, desculpa aí, a minha emoção deu conta. Mas eu sou uma pessoa muito expressiva, eu não consigo esconder o que eu tô sentindo, eu não consigo esconder o que tá se passando dentro de mim. Eu posso não ser tão clara às vezes na afeição, mas é meio difícil eu disfarçar o que eu tô sentindo. E eu acho importante também. Eu acho que passa a seriedade de tudo e o tamanho que isso deve ter. Enfim, é isso. Espero o comentário de vocês e um cheiro da Pri.